Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos que têm a sua Bíblia, vamos abri-la no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 28. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Quem encontrou, diga amém. Obrigado. Que diz assim: quem camufla as suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Amém? Vamos ler juntos esse meu versículo? Está aqui, ó, a mesma tradução, King James. Vamos lá. Quem camufla as suas faltas jamais alcançará o sucesso. Amém? Muito bem. Pode tomar o seu assento. Meus amados irmãos, o sábio Salomão, ele disse que quem camufla ou quem esconde as suas faltas jamais alcançará o sucesso. Então, o segredo para o sucesso é não camuflar, não se esconder. Não querer demonstrar algo que você não é. Então, inicialmente aqui, nós podemos observar que não são poucas as pessoas que, apesar de terem uma fé, de terem uma religião, ou de conhecerem até mesmo a palavra de Deus, isso não garante a essa pessoa o sucesso, ou até mesmo proporciona uma segurança a ponto dessa pessoa estar completamente tranquila com relação à sua alma, no âmbito que se trata com relação à salvação. Porque aqui Salomão, ele disse: quem camufla, quem esconde as suas faltas, jamais alcançará o sucesso, mas quem as conhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Esse versículo é muito forte. Eu quero falar nesta noite sobre confissão. Confissão. Confissão do pecado. Amém, pessoal? Eu creio que esse é um tema bem pertinente, porque eu acredito que boa parte daqueles que dizem terem uma fé não conseguem se apropriar de tudo aquilo que Deus lhe tem prometido por conta das suas vidas irregulares, vamos dizer assim, diante do Todo-Poderoso. Porque nós podemos até mesmo endurecer a nosso serviço, e muitas das vezes achamos que a cobrança de Deus jamais ela chegará. E até parece que Deus lhe mudou o seu conceito com relação ao seu tratamento para com o seu povo nos dias atuais. Há aqueles que pensam assim: mas Deus lhe mudou sua concepção de agir, porque lá no Velho Testamento, até mesmo no Novo Testamento, as coisas eram muito mais rígidas. Deus, ele permitiu que Ananias e Safira fossem fulminados diante do apóstolo Pedro.
por conta de terem omitido a verdade. Mas Deus, ele tem vários meios e formas de tratar com o povo dele. Quando nós endurecemos o nosso coração e mesmo conhecendo a verdade, mas vivendo no campo da escuridão, Deus, ele não abençoa. Amém, pessoal? A confissão de pecado é absolutamente necessária para a salvação. É necessário. Não há garantia alguma na Bíblia para um homem que não confessa os seus pecados. Não existe garantia nenhuma na Bíblia para aqueles que não confessam os seus pecados diante de Deus. Eu quero citar como exemplo, um exemplo de um homem, e este homem, ele pecou, e pecou muito, ele era um pecador nato, mas ele confessou o seu pecado. Ele confessou o seu pecado e está isso registrado no livro do Êxodo, capítulo 9, versículo 27, diz assim a palavra do Senhor. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e confessou-lhes: desta vez eu pequei. Ué, desta vez? Desta vez eu pequei, Yahvé é justo. Eu e o meu povo, porém, somos ímpios. Então aqui o faraó, ele confessa: dessa vez eu pequei. Eu quero dar um exemplo do pecador endurecido, daquele que se arrepende, ou daquele que confessa os seus pecados mediante uma tormenta. E eu acredito que vocês já se depararam, já tiveram a infeliz oportunidade de contemplar pessoas nesse sentido. O pecador endurecido é aquele que, sob terrível pressão, ele resolve confessar. Por que Faraó aqui, ele confessa: dessa vez eu pequei? Porque ele estava diante das mãos de Deus. O arrogante Faraó confiava nos seus panteões de deuses, invocou todos eles, mas não houve resposta, mas teve que se curvar mediante uma grande tormenta, porque o Deus dos céus, ele enviou as 10 pragas, punindo os egípcios de uma forma que nunca se viu em toda a história. Então, diante dessa situação crítica, Faraó, ele se arrepende: desta vez eu pequei. Mas assim, quando a tormenta acalma, o seu coração endurece e ele volta a cometer tudo o que ele tinha cometido anteriormente. Isso a Bíblia mesmo relata isso. O próprio Moisés, ele era convocado a estar na presença de Faraó por conta de uma das pragas. E ali, Moisés, diante da confissão e da humilhação e do clamor de Faraó, Moisés clamava a Deus e pedia misericórdia, e Deus aplacava sua ira. Mas assim, quando aquela praga era extinguida no meio do povo, os estudiosos, os magos, os cientistas da época diziam para Faraó: isso foi apenas uma coincidência. Isso não tem nada a ver com esse Deus de Moisés. Você é a verdadeira divindade, ó Faraó. Os deuses de verdade pertencem à nossa nação. E com esse tipo de conversa, endurecia o coração dele e ele voltava a praticar o que ele tinha praticado anteriormente. Por isso, meus irmãos,
Porque saiu uma confissão dos lábios. Por que saiu uma confissão dos lábios do arrogante Faraó? Por conta da luta, por conta do vento forte. E são muitas as pessoas que se arrependem dessa forma, confessam os seus pecados diante de uma situação como essa. Principalmente quando enfrentam um problema familiar grave, um problema na área física, uma doença incurável. Eu já disse aqui a respeito de algo que o príncipe dos pregadores, ele relatou de uma pesquisa que foi feita lá no século XIX, Charles Spurgeon, de um médico cristão que catalogou 1000 dos seus pacientes que confessaram diante do leito de morte que se arrependiam realmente dos seus pecados. E diante dessa pesquisa que esse médico cristão fez, daqueles 1000 pacientes que foi catalogado ao longo dos anos, apenas 3 mudaram realmente de vida. Apenas 3 pessoas, daquelas 1000 pessoas, tiveram uma vida completamente transformada mediante a sua confissão. Porque a pessoa, quando está na situação crítica e caótica, ele promete mundos e fundos para Deus. Ó Deus, o Senhor me curar. Ah, Senhor, se o Senhor me tirar nessa situação, eu prometo que vou ser fiel ao Senhor. Eu já presenciei várias pessoas assim no leito de morte. E pouquíssimas pessoas alcançaram ali a oportunidade de sair. Meus amados irmãos, quantas pessoas às vezes nós ouvimos falar, como por exemplo, do naufrágio nas proximidades de Malta, quando Paulo estava ali, naquele barco. Quantas pessoas, tanto ali quanto também um exemplo de Jonas. Os marinheiros desesperados, em pânico, aquelas ondas revoltas, aquele mar em fúria. O mar em fúria é 14 a 22 metros de altura, uma coisa terrível. Parece que o mundo está acabando. E ali, diante de situações como essas, muitos daqueles marinheiros, aqueles tripulantes, choram e clamam a Deus: Senhor, se o Senhor me tirar, nos dá essa oportunidade, eu prometo, eu faço isso e aquilo. E às vezes têm oportunidade e depois voltam a praticar tudo o que praticavam antes. Por quê? As suas confissões não foram confissões baseadas na verdade. Amém? É do coração endurecido, do coração petrificado. O arrependimento, meus irmãos, como diziam os antigos puritanos, o arrependimento que nasce na tempestade pode morrer na calmaria. O arrependimento que nasce no meio da luta, da prova, pode acabar no meio da apostasia. Quando o sol torna a brilhar e as nuvens negras se retiram, o pecado retorna ao homem e ele torna-se pior do que antes. Quando aquela noite escura da alma, aqueles momentos difíceis, eles desaparecem, às vezes esquecemos todas as promessas as quais nós prometemos ao Senhor. Mas nós temos que lembrar de uma coisa: nós estamos prometendo não é para o homem, mas é para Deus. Amém? Por isso, quantas dificuldades, quantos povos, quantas lutas e pandemias, pestilências que o mundo já sofreu. Cóleras, febre, epidemia, pandemias. Quantos milhões e milhões de pessoas morreram na Europa por conta da peste bubônica, da varíola, H1N1, gripe aviária, ebola, gripe espanhola e assim por diante. E coisas que ainda nós não temos ainda a informação completa de tudo que já aconteceu debaixo desse céu. Mas muitos prometem, mas esquecem. Mas Deus um dia trará à baila todas as palavras que nós dissemos a favor ou contra. Amém? Toda palavra ociosa Deus trará em juízo, diz a palavra do Senhor. Amém?
Quantas pessoas que às vezes se arrependem, confessam seus pecados, não porque realmente estão entristecidas porque ter cometido aquele pecado. Eu já vi muitos ladrões serem pegos e às vezes estão arrependidos ali diante da justiça, diante dos policiais. Estão arrependidos não porque eles realmente se arrependeram, mas porque foram pegos. Apenas por isso. Havia um homem, e esse morreu na fogueira da Inquisição, Hugo Latimer. Ele disse o seguinte: se não devolverdes bens adquiridos injustamente, irá tossir no inferno. Ele se referia na época da Igreja Católica Romana. Mas há muitos assim. Muitas pessoas, uma vez um homem chegou perto de mim, um irmão, falou assim: olha, o prefeito, uma pessoa muito ilustre, se converteu, é crente agora. É mesmo? É, agora é evangélico. Está até palestrando por aí. Falei assim, isso é muito bom, se for verdade é muito bom. E eu fiz uma pergunta a ele fez como aquele homem que foi convidado a descer da árvore depressa? Como assim? Você conhece a palavra. Ele fez como Zaqueu? Ele devolveu tudo quando roubou? Não, acho que não foi bem assim. Onde que está a verdadeira conversão, então? E não demorou muito tempo para nós tirarmos essa prova, porque aquela confissão foi apenas uma confissão mentirosa para tentar enganar os incautos. Meus amados irmãos, precisamos de levantar um altar no nosso coração para adorarmos realmente a Deus. Agora, qual é o altar que está dentro do seu coração, dentro da sua alma? O que está regendo a sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Há pessoas que ouvem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. E é muito triste para o pregador quando ele expõe a verdadeira palavra de Deus, mas não consegue obter resultados significativos. Porque o coração da maioria estão completamente endurecidos. As suas mentes estão cauterizadas, mortas. João Calvino, ele dizia: todo ser humano tem um altar dentro dele. Ele precisa destruí-lo. Então, meus irmãos, nós precisamos realmente de ter o Senhor na nossa vida para poder nos guiar. E nós temos que vivermos diante do seu altar, clamando e buscando viver a sua palavra verdadeiramente. Thomas Brooks, que foi um dos puritanos, ele disse uma frase muito interessante. Ele disse: uma coisa é confessar o pecado, outra coisa é sentir o pecado. Como que aquele faraó, ele não sentiu o pecado, ele apenas confessou mediante o problema que ele estava vivendo. Por isso, nós devemos, meus irmãos, devemos ter no nosso coração uma repulsa contra o pecado, porque não há bem nenhum nele. Thomas Brooks, ele disse o seguinte: os nossos pecados expuseram Cristo à vergonha, e isso deve também trazer no nosso coração uma grande vergonha. Meus irmãos, o homem que foi usado por Deus para poder escrever essas frases, esses versículos tão inspiradores, infelizmente não viveu aquilo que pregou o grande pregador. Mas nós precisamos de pedir a Deus que Ele possa nos dar graça, força e virtude para que nós consigamos viver de acordo com a palavra de Deus. Eu quero falar sobre, dou um outro exemplo aqui, os irmãos, de uma confissão, de outra confissão de um homem.
o homem inconstante. Um homem inconstante. Números 22, 34, fala sobre Balaão. Balaão foi o terceiro profeta na casa de Israel. Um homem que disse: eu pequei. Era um homem dúbio. Ele era fervoroso, tanto para o bem, tanto para o mal. Balaão, diante de Deus, parecia um anjo falando. Quando ele subiu no monte para poder tentar assim amaldiçoar o povo de Deus, ele abriu a sua boca e disse, Deus ele visitou ele: como que eu poderei amaldiçoar um povo que Deus abençoou? Como que eu poderia chancelar alguma maldição contra aquele que Deus determinou a bênção? E de repente Balaão começa a profetizar, de olhos abertos. Ele diz assim: eis que eu vejo, não de perto, mas sim de longe. Falando sobre Cristo. E ele diz em seguida: eu busco a Deus para que eu tenha uma morte de justo e venha morrer como um justo. Ele saiu de lá parecendo um anjo profetizando, mas quando desceu lá embaixo, abriu a sua boca, e a sua boca saiu as coisas mais terríveis e abomináveis que o inferno poderia ouvir, lançando tropeço para que o povo de Deus caísse. Tem muita gente assim, que dentro da igreja é uma coisa muito bonita, parece um anjo de Deus, mas lá fora, no meio dos ímpios, parece que o próprio demônio usa a sua carcaça para poder usá-lo de toda forma malévola e terrível. Meus irmãos, Balaão é um personagem mais estranho das Escrituras Sagradas. Balaão parecia ter uma voz de anjo, ao mesmo tempo trazia no seu coração um demônio. Como dizia Platão, parece que dentro de mim há um demônio, há duas pessoas degladiando. Mas nós temos o Espírito de Deus para poder subjugar essa natureza ruim e malévola, que muitas das vezes tenta nos arrebatar para longe da presença de Deus. Quem me entende isso, diga glória a Deus. Eu sei que pregações assim é difícil te ouvir, eu sei. Mas nós devemos entender que o nosso Deus está voltando e nós precisamos de estarmos realmente comprometidos com a sua verdade. Sabe o que Martinho Lutero, ele disse sobre isso? Martinho Lutero, ele diz assim: o guarda de um bordel público é menos pecador do que um pastor que prega falsamente o evangelho. Então, na visão de Martinho Lutero, um falso pregador que não prega as verdades realmente como ela é, ele é mais pecaminoso do que um guarda de um bordel. Eu concordo plenamente com ele, porque esse indivíduo se tornou um agente do demônio. E há muitos pastores endemoniados em cima dos púlpitos. Muitos líderes endemoniados, destilando palavras destruidoras, deturpando o verdadeiro evangelho, levando ao povo à perdição. E você sabe muito bem, assim como a história nos revela, no passado era assim. Quando a nação tinha um rei que era um homem segundo o coração de Deus, o povo prosperava e Deus estava presente. Mas quando andava um rei ruim, o povo todo se desviava. Mas nós temos que entender que nós devemos ser mais seletivos naquilo que nós ouvimos. Nós não podemos comer qualquer coisa, gente. Você pode ouvir tudo, reter o que é bom e jogar fora o que não presta. Hoje em dia nós temos ouvido muitos profetas falsos como Balaão, profetizando bênção e às vezes profetizando simultaneamente a maldição para que o povo venha cair. Como que você pode identificar o falso profeta? O falso profeta deve ser um cara que prega muito mal. Você acha que o diabo iria usar um tolo qualquer?
Você acha que o diabo é tão idiota a ponto de usar um ignorante que não sabe nem falar? Você não caracteriza um falso profeta simplesmente pela sua intelectualidade ou pela sua performance, pela sua retórica. Como que você consegue agora discernir um verdadeiro profeta de Deus ou um falso profeta? É por aquilo que ele prega, por aquilo que ele ensina. Agora, os falsos profetas não pregam tudo mentira, não. Ele prega mentira misturado com verdades. Prega textos interessantes e trazem muitas novidades, mas no meio ali, ele enfia coisas no meio que não é de Deus. E você sabe muito bem que não precisa um copo de veneno para você morrer. Um pouquinho só é suficiente para levar você ao óbito. Mas nós temos que sermos como os cristãos de Bereia. Ouve tudo e consulte nas Escrituras Sagradas. Eu estive conversando com uma pessoa há poucos dias atrás, e essa pessoa disse: pastor, lá de Rio Novo, eu não permito que ninguém coloque a mão na minha cabeça. Já tem mais ou menos vários anos que ninguém coloca a mão na minha cabeça, o senhor foi a primeira pessoa. Eu falei assim: você faz muito bem. Não porque me permitiu colocar a mão na sua cabeça, porque não foi uma decisão minha, foi um pedido seu. Mas temos que tomar cuidado, porque se você não conhece a vida da pessoa, tem pessoas que qualquer mão levantada vai esticando a cabeça e colocando de baixo. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: se o sacerdote estiver em pecado, no momento que estiver levantando a sua mão para poder abençoar, ao invés de sair bênção, sai maldição. Mas pode isso, pastor? É a Bíblia que diz. E você precisa entender que você tem que ser a própria bênção. Nós temos que nos tornar a própria bênção. Quem me compreende? Hoje, no dia de hoje, você confessou os seus pecados? Confessou todos eles? Se arrependeu verdadeiramente? E não adianta apenas confessar se nós não tivermos dispostos a abandonar. Enquanto você continua mantendo em secreto, ou até mesmo deliberadamente, a iniquidade que você tem cometido, a Bíblia diz que você nunca vai prosperar. A não ser que você tome uma decisão drástica a respeito disso. A sua vida jamais prosperará, se nós não vivermos de acordo com a vontade do Pai. Quem me entende aqui nessa noite? E a Bíblia diz, foi a leitura que nós fizemos aqui: quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe a compaixão de Deus. Amém? Eu quero citar um outro exemplo aqui, que nós precisamos de entender que nós não podemos servir a dois senhores. O mundo hoje está dentro das igrejas, está querendo tomar conta delas. Meus irmãos, o nosso Deus, ele diz em Mateus 6:24, não tem como servir a dois senhores. Você pode até mesmo servir a vários senhores, mas nós temos que ter apenas um propósito e servir apenas um verdadeiramente. Ou seja, o seu coração não pode ser dividido em vários senhores. O seu coração tem que ser de um Senhor, o Senhor dos exércitos. Amém? Eu conheço pessoas que o coração dele é amplo, tem tanto amor que consegue colocar todas as divindades e levantar um altar para cada uma delas no seu próprio coração. Eu adoro a Buda, eu adoro Maomé, Confúcio, Lao Tse, o pai do taoísmo. Eu adoro vários outros deuses, até mesmo da antiguidade. Mas o único Deus que nós devemos realmente adorar é o Senhor dos exércitos. Somente a Ele devemos prestar culto e rendermos graça diante dEle. Meus irmãos, o pecado está lastrando de uma forma tão avassaladora que a igreja do Senhor está pensando que isso é normal. Não é normal. Qual o problema?
Estão naturalizando o pecado dentro da igreja, isso não pode. E por isso a igreja tem se tornado cada vez mais fria, mais apática, mais gelada. Por quê? Como que Deus vai batizar uma pessoa no Espírito Santo se essa pessoa não tem ao menos o desejo de ser batizado? Nem de buscar, nem de se separar, nem de santificar, nem obedecer a sua palavra, nem os seus mandamentos? Meus irmãos, eu vejo aqui outro exemplo em 1 Samuel 15, 24. Um homem insincero. Um homem insincero, uma confissão dúbia. Esse homem insincero não é como Balaão, que de certo modo era sincero em ambos os casos, mas era completamente contrário. E foi Saul. Saul, faltava nele firmeza de caráter. Uma hora Davi estava do seu lado e falava: filho meu, não vou mais te perseguir. E não demorava muito tempo para ele pegar uma lança e tentar matá-lo. Saul, ele nunca confessou os seus pecados verdadeiramente. Ele disse: pequei. E quando ele foi questionado por Samuel, ele disse: não, sabe por quê? Porque eu fui forçado, eu fui pressionado pelo povo. E foi uma grande desculpa mentirosa. Por quê? Porque Saul nunca respeitou ninguém. Uma hora ele estava profetizando no meio do povo de Deus, outra hora ele estava no meio das bruxas, buscando demônios. Saul, ele era um déspota. Ele nunca realmente se converteu, o seu arrependimento nunca foi autêntico e verdadeiro, irmãos. Saul, ele disse para Davi: filho meu, eu pequei, eu não vou fazer mais mal contra você. E não demorou muito tempo para poder mandar soldados para poder prendê-lo. Por isso, meus irmãos, nós precisamos de compreender uma coisa simples. Nós precisamos de ter o nosso coração voltado para o Senhor. Porque todo aquele que fala que o Senhor é seu Deus, mas não coloca em prática a sua palavra, ele faz tudo que lhe apraz do seu jeito, daquilo que brotou na sua cabeça. Essa pessoa tem um sentimento completamente satânico e diabólico. O Senhor lhe disse: quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso. Mas a quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Que coisa boa! Há uma outra confissão que eu quero dar como exemplo aqui nesta noite. E esse exemplo está em Josué, capítulo 7. Esse homem, ele cometeu um pecado secreto. Ninguém sabia. Ele cometeu um pecado secreto. Eu falei um pouco na semana passada sobre isso. Mas não citei ele como exemplo. Que foi Acã. Deus deu uma ordem dizendo ao povo dele: vocês destruam seus inimigos, mas eu não quero que vocês peguem nenhum dos seus despojos. Eu não quero que vocês peguem nada do ouro, da prata, tudo que eles têm. Mas Acã, ele olhou uma capa babilônica. Uma capa festival na Quinta Avenida em Nova York é $10.000. Ele olhou uma cunha de ouro. Ele cobiçou o ouro dos seus inimigos. E ele pegou e disse: o meu coração está cheio de desejos. Eu preciso possuir essas coisas, mesmo que essas coisas sejam proibidas aos olhos do Senhor. Eu vou levar para minha tenda, vou furar um buraco no meio da areia, eu vou afundar tanto esse buraco que ainda que eu possa chegar no inferno, mas ninguém vai descobrir. Ele pegou aquela capa babilônica, aquela cunha de ouro, aquelas moedas, ele enterrou na sua própria tenda. E pensava ele que ninguém ia ver isso.
E de repente, o pecado que ele cometeu levou a nação inteira à derrota. Que coisa terrível. A Bíblia diz que Josué e o seu exército foi enfrentar um país pequeno, com um número pequeno de combatentes, a cidade de Ai. E eles perderam a batalha. Eles perderam a batalha mediante um povo insignificante, aos olhos do poderio que eles tinham. E ali Josué, ele clamou ao Senhor. Ele falou: Senhor, como assim? Como assim? Onde que eu errei para o Senhor me dar como paga essa tal humilhação? Aonde que eu pequei, Senhor? Não, eu não aceito ser derrotado, porque Josué sabia o valor da fidelidade. Josué sabia o valor da integridade. Josué sabia, se ele fosse fiel ao Senhor, Deus ele iria honrá-lo em todas as instâncias. Agora Josué era um general envergonhado. Agora Josué ele perdeu uma batalha contra um povo fraco. Agora Josué estava agora sem saber o que fazer. O que isso ia acarretar? O que os outros inimigos que ele tinha conquistado iriam pensar? O quê? Eu estou achando que a vitória de Josué com o seu exército contra nós foi apenas uma sorte. Como que eles puderam perder com a cidade de Ai? E ali Josué ele ficou completamente irado e enraivecido. E disse: Senhor, o que está acontecendo? Me mostre logo, para que eu possa fechar a brecha. E ali Deus respondeu a Josué dizendo o seguinte: tem um anátema no seu meio, e é necessário que você descubra quem é. O que? Um anátema? O que significa anátema? Significa um maldito. Deus não deu a Josué o nome do indivíduo, mas disse que ele era um homem amaldiçoado. O maldito está no seu meio. Esse maldito tem que ser estipado, esse maldito tem que ser arrancado, esse maldito não pode ficar no meio de vocês, porque se tiver vocês não vencem, porque eu dei uma ordem e vocês me desobedeceram. Irmãos, o pecado que você comete em secreto, isso resvala quem está perto de você. Tem famílias que estão sendo destroçadas por conta do pecado do pai, da mãe, que está cometendo debaixo das escusas, de um escondido, um calado. Toma cuidado, toma muito cuidado. Aí Josué chamou as suas tropas e disse: nós vamos fazer uma vistoria em todo o arraial, tenda por tenda, de acordo com cada clã. Eu quero que toda a tenda venha a ser vistoriada. E quando os fiscais do Senhor chegaram na tenda de Acã, Acã imediatamente ele confessa. Imediatamente ele confessa: pequei contra o Senhor, pequei contra Deus. Meus amados irmãos, eu vejo que há muitas coisas nessas palavras dele, há muitas coisas, mas eu vejo que a confissão de Acã é uma confissão meio duvidosa. Eu vou falar o porquê. Ele confessou o seu pecado, e ali ele foi retirado para fora da tenda. Ele foi morto a pedradas. E a sua vergonha foi desnudada perante todos. Há quem diga que acredito que Acã ele conseguiu alcançar a salvação, apesar de ter pago a sua vida com a morte. Mas eu acredito que a salvação de Acã é um caso meio duvidoso, assim como há muitos casos duvidosos, principalmente no leito de morte. Você está lá no leito de morte, falando com aquela pessoa que está completamente consumida pela enfermidade. A pessoa olha para um lado, olha para o outro, não tem outro jeito. Ele confessa, ele fala. Mas o que garante? Nós não temos provas contundentes da sua verdadeira conversão. É apenas suas palavras. Somente Deus ele sabe. Somente Deus ele pode apurar se aquelas palavras foram sinceras e verdadeiras e houve realmente arrependimento em tudo que ele falou antes de ser morto. Então eu vejo aqui que é um remorso, é um pecado duvidoso,
É um arrependimento duvidoso, que nós não venhamos esperar chegar nesse ponto. Ah, não, eu vou ter muito tempo ainda para me arrepender. Quem te falou isso? Como uma mensagem de Jonathan Edwards, pecador nas mãos de um Deus irado. Ele diz, dois versículos da palavra, onde que diz que o pecador anda sobre um terreno escorregadio e meio quebradiço, e não há nada, a não ser o ar, que pode sustentá-lo. E a qualquer momento, os seus pés poderão resvalar. E quem poderá salvar, se não for o Senhor? As setas voam durante o dia e são invisíveis e nós não temos condições de visualizá-las. No entanto, nós somos atacados dia após dia, mas a única coisa que pode restringir o poder das trevas que vem contra a nossa vida é a misericórdia do Senhor. É a misericórdia de Deus. E é o poder e a misericórdia de Deus que realmente constrange e limita a devassidão e o nível de impureza a qual está alojado no coração de todo homem, porque se Deus não restringisse até mesmo o mal no coração do pecador, o mundo já tinha acabado há muito tempo, porque não há limites para pecado. Se você estudar um pouco, e não precisa de muita coisa, estuda sobre os antigos déspotas e imperadores da época de Roma, homens nojentos e repugnantes, malévolos, e não havia limites para o pecado. Os antigos gregos e assim as antigas civilizações. É o próprio Deus que restringe até mesmo o mal e nos proporciona um certo refrigério até que nós venhamos chegar na nossa terra que Deus prometeu para todos os santos. Amém, pessoal? Eu quero falar sobre Judas. Que remorso desesperado é esse? Que confissão foi essa? Pequei. Mas assim, quando ele falou pequei, ele saiu correndo e foi se enforcar. Meus irmãos, nós temos que dar graças a Deus que nós estamos na presença do Eterno e continuar clamando para que Ele possa derramar cada vez mais graça sobre a nossa vida e nós não venhamos mergulhar no manto da promiscuidade do pecado, como muitos estão mergulhando nos dias atuais. Mas como que eu posso vencer isso, pastor? Como que eu posso vencer? Como o apóstolo Paulo diz, o mal está dentro de mim. Aquilo que eu quero fazer de bom eu não consigo, mas o mal está dentro de mim e isso eu faço. Mas nós temos que entender também que o mesmo apóstolo ele disse que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, esse poder nos dá condições o suficiente para poder restringir o pecado, até mesmo subjugá-lo. Então aí está a grande necessidade do povo de Deus mergulhar a cada vez mais na presença do eterno Deus. Quem me entende aqui nessa noite? E tem pessoas que pensam assim, pastor, eu estou bem na fita, porque eu não estou adulterando, eu não estou roubando, eu não estou cometendo nenhum pecado tão grotesco, não estou bebendo, mas às vezes você está atrapalhando alguém, às vezes o seu coração está completamente azedo, está completamente contaminado por maldade, por pensamentos iníquos. Nós precisamos pedir a Deus que venha nos dar condição de nós fazermos uma ressonância na nossa alma para poder extrair, retirar e remover tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Há muitas pessoas que têm cometido pecados, maus olhos. Tudo pensa maldade. Tem aquelas pessoas que não estão prontas nunca a fazer, mas quando você pega para fazer, se torna o seu opositor. Você já viu gente assim? Isso é dentro do nosso meio ou até mesmo fora, em todo lugar é assim. É a maldade no coração do ser humano. Mas quando nós observamos tudo isso, pensamos, será que não tem jeito? Será que tem jeito, sim. Quando eu falo que tem jeito, porque nós olhamos pela palavra de Deus e encontramos um homem como Jó. Ele era um santo de Deus, era um homem pecador, mas era um homem que confessou os seus pecados. Ele disse, se pequei, Jó, ele alcançou a misericórdia. No entanto, Deus ele deu a ele o dobro, tudo quanto ele tinha antes.
Jó, ele foi um símbolo de um homem que conseguiu passar pela prova, pela dor, sem entender muito bem o porquê. Foi provado ao extremo, mas manteve-se fiel a Deus a todo custo. Ele buscava Deus não por aquilo que Deus estava dando ou favorecendo ele ao longo dos anos, amontoando os seus rebanhos, fazendo crescer de uma forma tão grande, ou estendendo os seus territórios, ou transformando um homem tão próspero que ninguém poderia comparar a ele. Mas a maior riqueza que ele tinha era o Senhor em seu coração. As suas declarações é suficiente para nós entendermos o quão ele amava o Senhor. O Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas nós estamos vivendo numa geração de meninos espirituais. Se Deus não te der aquilo que você determinou até o dia, o mês, a hora de receber, às vezes fazemos ombros rebeldes contra Ele. Eu não vou na igreja mais, até que o Senhor me dê aquilo que eu quero que o Senhor me dê, porque o Senhor é meu Pai, e o Senhor tem a obrigação de fazer isso. Deus não se obriga a nada, ninguém pode obrigá-lo a nada, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Com todo respeito, nem eu e nem você somos nada. Se você pode nascer e morrer sem dar glória a Deus, mas mesmo assim, de eternidade a eternidade, Deus continuará sentado no seu trono e continuamente será Deus. Sem nós aqui, Ele continua sendo Deus. Milhões e milhões de anos antes de você e eu nascer, viemos a esse mundo, Ele já era Deus. Você pode falar assim: eu entrei no culto hoje, vou sair, mas não vou dar glória a Deus. Você não dá glória a Deus, mas os anjos de Deus lá em cima estão cantando: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Tem um monte de crente desobediente, mas tem muitos anjos obedientes, sabia? E todos eles que ficaram ao lado do Todo-Poderoso são obedientes. Uma certa vez Deus olhou para baixo e falou assim: eu quero exterminar os inimigos do meu servo. Como assim? Ele chamou um anjo, eu não sei o nome dele. E aquele anjo, ele veio na terra. O quê? Com a sua espada sedenta de beber sangue. Ele desceu numa terra com uma missão. E qual é a missão? A missão que Jeová deu a ele: mate todos os meus inimigos. Eu não quero que nenhum deles fique de pé. E a Bíblia diz que naquela noite 185 mil homens morreram pela espada do anjo. Pastor, mas eu achei que Deus é amor. Deus, Ele é amor, mas é juízo também. Deus não é um paspalhão que está sentado no trono, não. Deus é um Deus de juízo. Você pode brincar com Ele, você pode não acreditar nessa palavra, você pode dar ombro rebelde, você pode sair daqui marchando, pisando duro, você pode falar: nunca mais eu piso lá, eu não quero nem saber, eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero viver. Viva, mas um dia Deus vai te pegar. Você não consegue fugir. Você vai fugir para onde? Qual o buraco que você vai enfiar? Será que esse buraco é tão profundo que você pode ficar tão longe dos olhos de Deus que Ele não possa te alcançar? Esse Deus é grande, meu irmão. Esse Deus é grande. O único homem que eu vi declaradamente desafiar Deus, a Bíblia diz que tudo o que ele fazia era para irritar ele. Está escrito assim: Manassés. E Manassés fazia de tudo para irritá-lo, para provocá-lo. Ele cometia atrocidade. A Bíblia diz que ele banhou as ruas de Judá com sangue de inocente. Matava criança, torturava criança, matava gente inocente. Ele era terrível. E Deus não pegou ele? Falei: então quer dizer que você é macho, você é bom, né? Você é machão. Então vamos ver aqui como que você vai se sentir no meio dos espinhais de 15 centímetros cravado no seu corpo com febre de 40. Eu quero ver. Ele gritou igual a menina. E para não bastar, acorrentou ele, saiu puxando ele pelo deserto e levou até o território do inimigo. E os inimigos: você aqui, eu quero te matar devagarinho. Eu quero te esfoliar vivo. Eu vou arrancar pedacinhos de você. O quê? Aquele povo era um povo bárbaro. Aquele povo era um povo cruel.
Aquele povo da antiguidade não é muito diferente do povo de hoje. Mas a Bíblia diz que lá no calabouço, insalubre, Manassés ele clamou ao Senhor. Ele disse em algumas palavras semelhantes a estas: Senhor, se o Senhor realmente é o Senhor, o meu pai sempre dizia que o Senhor é um Deus de verdade. Eu não sei se é, mas se o Senhor é aquilo que meu pai sempre afirmava, eu quero te fazer um pacto, uma aliança. Se o Senhor estiver me ouvindo, se o Senhor me permitir que eu saia deste lugar e volte para o meu país, eu prometo que eu vou reformar a nação inteira e vou ser fiel a ti até o último dia da minha vida. Deus olhou para Manassés e falou assim: está fechado. Ele ouviu sinceridade nas palavras daquele déspota. E eu já disse aqui para os irmãos sobre este homem. E ele chegou no seu país, ele cumpriu a palavra, ele quebrou os postes ídolos, ele abominou aquelas coisas que ele tinha com a sua própria ordem levantado. Ele mandou quebrar aqueles altares de imagens, ele mandou acabar com todos os incensos, quebrar tudo aquilo, aqueles templos. E falou assim: a partir de hoje, nessa nação, só vai adorar o único e verdadeiro Deus, o Deus do meu pai, o Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Quem não adorar este Deus poderoso será passivo de morte. Meus amados, não importa o quão longe você se encontra de Deus hoje, não importa quais são os pecados secretos que você tem mantido em 7 chaves no seu coração. Tem pessoas que estão na igreja e não têm nem certeza da salvação. Tem aqueles que nasceram no Evangelho e ficam pensando: será que realmente Deus existe? Tem pessoas que estão dentro da igreja há anos e têm dúvida: será que Jesus vier, eu vou subir mesmo? Não nasceu de novo até hoje. Convenceu intelectualmente, mas não se converteu espiritualmente. Precisamos de ter um encontro verdadeiro com Deus, abrir o nosso coração para Ele, porque há um campo, irmão, há um campo aqui dentro que somente Deus ele entra. Amém? Nenhum psicólogo consegue penetrar, nenhum especialista. Porque se o indivíduo não quiser abrir para o profissional, ele vai saber? Não vai, mas o Deus Todo-Poderoso, ele sabe. Ele conhece as suas misérias, os desejos mais loucos que você tem lá no fundo da sua alma. Ele conhece os seus desejos mais imundos e profanos e lascivos que você tem alimentado lá deitado, lá no seu travesseiro. Ele sabe muito bem. Ele sabe que você fica olhando o território de Sodoma e apreciando a sua campina verdejante. O inimigo sabe, e Deus também. O inimigo, ele consegue detectar os verdadeiros e também os falsos, e ainda aqueles que estão em cima do muro. Deus, ele está te chamando nesta noite a você confessar todos eles e abandoná-los. Eu não tenho força, pastor. Dê o primeiro passo hoje. Vou citar o último exemplo aqui. João 6, Lucas 15, 18. Lucas 15, 18. O filho pródigo. O filho pródigo. O filho pródigo, o próprio Senhor Jesus, ele disse: quem é mais grato? Aquele que é muito perdoado ou aquele que é pouco perdoado? Sim, aquele que é muito perdoado. Você pode ver que o pecador, o camarada vem para a igreja cheio de pecado, todo esculambado, todo arrebentado, todo fuzilado pelo diabo. Aí, de repente, ele entende, compreende o perdão de Deus, o amor de Deus. Esse cara se torna tão fiel a Deus que está pronto até a dar sua própria vida por ele. Mas aquele que nasceu, às vezes, dentro da casa de Deus, não se sente tão grato assim. Não se sente tão grato. E esse filho pródigo é um deles. Esse filho pródigo, ele pensou: essa vida está sendo muito monótona, eu quero alguma coisa nova. Todo dia a mesma monotonia, a mesma liturgia. Ah, não.
eu quero alguma coisa nova para a minha vida. Ele chegou perto do pai e falou assim: pai, o negócio é o seguinte, eu estou cansado. Eu quero viver minha vida, eu quero ter minhas próprias experiências. Eu quero viver o mundo. Ah, é, meu filho? E o que você quer? Eu quero a parte daquilo que me compete a receber. Ué, a herança só pode ser dividida depois que o testador morre, sim ou não? Ou seja, o testador não precisa dividir os seus bens enquanto está com vida. Mas o pai, democraticamente, ele falou assim: tudo bem, meu filho, eu não quero que você esteja na minha casa, eu não quero que você esteja vivendo aqui com o seu coração dividido ou fazendo as coisas de mim, para mim, de mau grado. Eu vou te dar a sua parte, toma. Então o filho pegou aquele montante e foi para uma terra muito longe, porque ele não queria nenhuma testemunha, ele não queria que ninguém soubesse a vida promíscua que ele iria viver. Ele queria ficar longe de todos os olhos especulativos. Eu quero sumir, eu quero mudar, eu quero cortar meu cabelo, eu quero pintá-lo, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero mudar minha roupa, eu quero ficar irreconhecível, eu não quero que ninguém me veja, mas eu quero mergulhar com toda intensidade em todos os prazeres deste mundo. Ele entrou no meio daquelas tabernas. Irmãos, amigos tabernários não são amigos verdadeiros. Ele entrou no meio daquela taberna e começou a beber. E quando todos perceberam que ele tinha uma soma razoável de dinheiro, muitos chegaram perto dele. Você tem muitos amigos enquanto você tem dinheiro no bolso e disposto a pagar churrasco de graça para eles. Mas na hora que você enfrentar uma prova, uma dificuldade, uma escassez, você vai saber quem realmente gosta de você. E no entanto, todo mundo chegou: ô meu amigo, você é meu amigo agora, vamos fazer uma aliança. Claro, beba, a rodada é minha, coma, se divirta-se, eu tenho bastante. Vamos curtir. Ah, tem uma moça ali que está interessada em você. Ah, mas tem outra também. Chame todas quanto quiserem. Venha, vamos usufruir, vamos aproveitar, vamos gastar, vamos curtir. A vida é curta, é passageira. Vamos aproveitar o máximo. E ali ele foi de noite em noite, dia após dia, curando ressaca e também causando mais problemas. Até que um dia que todo o seu dinheiro acabou, todos os recursos acabaram. E ali ele chegou perto de alguém, talvez ali para poder pagar um trago para ele, para pagar uma dose, para pagar uma dose de bebida ali da época. E as pessoas perceberam que não tinha mais nada no bolso. Sai para lá, nós não somos tão seus amigos assim não. Você não tem mais nada para nos oferecer. Você é de uma terra longe, volta para sua casa, some para lá, não queremos nada contigo. E a ponto dele começar a ter fome, ninguém pagava um pão para ele mais. E agora? A Bíblia diz que ele teve que trabalhar, um trabalho humilhante, cuidando de porcos. Para um judeu, isso é terrível. Por quê? Os porcos são animais impuros para o judeu e proibidos para poder, assim, criar. E a Bíblia diz que ele foi cuidar de porcos. Ele comia das alfarrobas que os porcos comiam. O que é alfarrobas? É uma vargem de polpa adocicada que os porcos e suínos apreciavam. Ele comia aquilo, aquelas bolotas. E no meio daquele pocil fedorento, sujo, maltrapilho, duro, sem nenhum respeito e dignidade por ninguém, ele pensou: levantar-me-ei, eu irei ter com meu pai. A atitude dele foi rápida. Ele tomou uma iniciativa. Eu vou me levantar, eu vou para o meu pai. Eu imagino, irmão, que essa caminhada não foi fácil. Eu fico imaginando essa caminhada longa, e eu acredito que demorou até um pouco mais para poder chegar. Mas ele foi, e pensando: e agora? Eu vou ter que calçar a cara e voltar para lá a casa do meu pai. O meu pai vai olhar para mim e vai falar assim: meu filho, eu te falei, você não quis isso. O que meus irmãos vão falar? O que os meus irmãos vão pensar? O que os empregados e os jornaleiros vão falar de mim? Como que eles vão me tratar? Mas eu vou, porque eu não tenho para onde ir. Eu vou até ele. E quando talvez ele chegou ao longe, viu ali a sua propriedade, a fazenda do pai estava agora
no campo de visão. E o mais interessante é que o pai viu o filho primeiro do que o filho viu o pai. E quando ele foi se aproximando dos portões daquela fazenda, e o pai abriu seus braços e não censurou ele, e não jogou na cara dele, assim como Zaqueu, assim como Jesus fez com Zaqueu. Jesus não censurou Zaqueu. Jesus não deixou Zaqueu sem graça. Jesus não humilhou ele. Não, apenas um amor. O pai abriu os seus braços, olhou para o filho e disse: o meu filho estava perdido, agora se encontrou. Pai, eu pequei. E o pai, imagina o pai colocando a mão na boca do filho. Calma, meu filho, fica tranquilo, o pai te perdoa. E de repente o pai, ele levanta um pouco a sua voz e chama um dos seus funcionários. E de repente: sim, senhor, o que o senhor deseja? Eu quero que você traga para o meu filho roupas novas. Eu quero que você traga para o meu filho sandálias para colocar nos pés dele. Eu quero que você traga também um anel para colocar no dedo do meu filho. E o filho assim: meu Deus, será que isso realmente está acontecendo? Parece um sonho. E de repente parece que tudo já estava ali, mais ou menos terminando por ali. De repente o pai fala assim: ainda eu quero mais uma coisa. Eu quero que vocês matem um cordeiro cevado e nutrido e guardado para um momento muito especial, porque o momento especial é agora. O cordeiro representa Jesus. Toda vez que uma alma se arrepende diante de Cristo, esse cordeiro é trazido à baila em nossas memórias, porque Jesus morreu por você para perdoar os seus pecados. E quando um pecador se rende diante de Cristo, há uma grande festa nos céus. Naquela época, somente os escravos andavam descalços. Somente os exilados andavam maltrapilhos. Somente os nobres andavam na sua mão um anel de selar. Agora o pai dele falou assim: a partir de hoje, você é reintegrado na família, te dou esse anel de autoridade nas suas mãos, te dou roupas novas de justificação e te dou sandália dos pés, para que você possa pisar na cabeça da serpente. Isso é um acréscimo meu. Então, meus irmãos, que nós podemos ter um coração leve, a ponto de reconhecer os nossos pecados, voltar para Deus, arrepender de todos os nossos pecados verdadeiramente, porque enquanto você estiver mantendo seus pecados em secreto, você não prosperará. Eu tive conversando com um jovem há 2 semanas atrás, e aquele jovem me fez algumas perguntas, e ali, diante das perguntas que ele me fez, com relação à fé, com relação à vida espiritual dele, eu disse para aquele jovem: eu acho que a primeira coisa que você deve se preocupar agora, meu irmão, é alinhar a sua vida. Porque se você, na religião que você estava, ou na religião que você pretende vir para a igreja evangélica, se você não estiver de acordo com a palavra de Deus e morrer hoje, da forma que você está, você vai ser perdido. Está morando junto, como se fosse casado. Deus abomina tais práticas. Então você tem que aceitar o pacote de Deus e colocar em prática a verdade. Porque você só tem direito a partir do momento que você coloca em prática a verdade. Amém? Você só passa a ter direitos espirituais a partir do momento que você assume a sua responsabilidade e colocar em prática o que Deus lhe disse. Para mim terminar aqui, lendo de novo somente: quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso. Mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Amém? Tem que confessar e abandonar. Quem me entendeu nessa noite? Se não entendeu, você ouve de novo. Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus?